Olá! Hoje vamos mergulhar a fundo num tema que promete mudar as regras do jogo para as finanças digitais na Europa e, quem sabe, no mundo. Falo, claro, do famoso regulamento MiCA, a grande aposta da União Europeia para pôr ordem no universo dos criptoativos. Até há bem pouco tempo, o mercado cripto parecia, muitas vezes, uma espécie de faroeste financeiro. Cresceu de uma forma absolutamente vertiginosa, mas sem regras claras e uniformes. E essa falta de clareza, claro, trazia riscos enormes, não só para quem investia, mas para a própria estabilidade do sistema financeiro. Era preciso fazer alguma coisa. Então, qual vai ser o nosso roteiro? Vamos começar por recordar esse tal faroeste, perceber porque é que eram precisas regras e depois, claro, vamos dissecar o MiCA. O que é, como é que ele organiza os diferentes ativos, que regras traz para a mesa, o que fica de dentro e de fora e, por fim, qual o seu possível impacto global. Vamos a isso? Muito bem, vamos ao início de tudo. Para percebermos o verdadeiro alcance do MiCA, temos de entender o problema que ele veio resolver. Por que é que esta regulação era tão necessária? A grande razão por trás do MiCA foi, sem dúvida, a necessidade de tapar um vazio legal que já era perigoso. O mercado expandiu-se a uma velocidade tal que os consumidores ficaram muito expostos a fraudes, a projetos duvidosos e a perdas enormes e inesperadas. Ao mesmo tempo, os reguladores olhavam para isto e perguntavam-se sobre os riscos para a estabilidade financeira. O objetivo era, portanto, criar um terreno de jogo mais seguro e previsível para toda a gente. E é exatamente aqui que o MiCA Camarca entra em cena. É a resposta da União Europeia a todos estes desafios, uma resposta que foi pensada para ser abrangente e, esperemos, eficaz. Mas afinal, o que é o MiCA? De uma forma muito simples, podemos pensar nele como o primeiro grande livro de regras para a indústria cripto na Europa. O nome oficial é Regulamento dos Mercados de Criptoativos e a missão é direta: criar regras iguais para todos, seja para quem cria e emite um criptoativo, seja para quem presta serviços com eles, como as corretoras, por exemplo. E o que é realmente interessante nos objetivos do MiCA é que não se trata apenas de criar proibições ou limitações. Pelo contrário, a ideia é encontrar aqui um equilíbrio muito delicado. Por um lado, claro, proteger os consumidores e a estabilidade financeira, mas por outro, e isto é fundamental, é também fomentar a inovação, dando às empresas a tal segurança jurídica que elas tanto precisam para crescer e desenvolver novos projetos. Passemos agora a um dos aspectos mais inteligentes do regulamento. O MiCA parte do princípio que criptoativo é um termo demasiado genérico. Por isso, uma das suas primeiras tarefas é precisamente arrumar a casa, ou seja, criar categorias para os diferentes tipos de ativos. E claro, a cada categoria aplicam-se regras diferentes. Esta abordagem de que não há uma solução única para todos é a mesma chave de tudo. Em vez de se aplicar a mesma régua ao Bitcoin, a uma stablecoin ou a um utility token, o MiCA cria um sistema muito mais ajustado à realidade de cada ativo. Vamos então ver as três grandes categorias que ele define. A primeira categoria é a das criptofichas de moeda eletrónica, ou EMTs. Basicamente, estas são as stablecoins mais simples de entender. São, na sua essência, versões digitais de uma única moeda fiduciária. O objetivo delas é manter uma paridade de 1 para 1 com uma moeda oficial, como o euro. Depois, temos as criptofichas referenciadas a ativos, as ARTs. Estas também são stablecoins, mas são um bocadinho mais complexas. O seu valor não está ligado a uma única moeda, mas sim a um cabaz de ativos. E nesse cabaz podemos ter várias moedas ou até outras coisas, como o ouro ou outros ativos. A lógica é diversificar o risco. E por último, temos a categoria Outros criptoativos. É uma espécie de chapéu de chuva para tudo o que não cabe nas duas primeiras. Aqui entram, por exemplo, os famosos utility tokens, que dão acesso a um produto ou serviço, ou até mesmo as criptomoedas mais conhecidas que não procuram ter um valor estável. No fundo, é a categoria que garante que quase nada escapa ao regulamento. Ok, já temos as categorias definidas. E agora, como é que isto se traduz em regras concretas? Bem, o MiCA impõe obrigações muito claras aos dois grandes tipos de atores deste mercado. Por um lado, quem cria os ativos e, por outro, quem presta serviços com eles. Olhando para esta tabela, percebemos logo um nível de exigência, sobretudo para as stablecoins. Os emitentes de ARTs, por exemplo, precisam de uma autorização formal na UE e têm de submeter um livro branco, um documento super detalhado sobre o projeto para aprovação. E um ponto absolutamente crucial para ambos os tipos de stablecoins. Há regras muito apertadas sobre como as reservas de ativos têm de ser geridas. O objetivo é garantir que o dinheiro está lá e que os detentores podem reavê-lo a qualquer momento, para evitar os colapsos dramáticos a que já assistimos. E não são só regras no papel, há também exigências financeiras bem concretas. Por exemplo, como vemos aqui, um emitente de ARTs tem de ter no mínimo 350 mil euros de capital próprio.
Isto é uma forma de garantir que estas empresas têm robustez financeira e não são apenas projetos de garagem. É uma barreira à entrada, sim, mas uma barreira que visa proteger o mercado. E quanto às corretoras, às carteiras digitais e outros serviços? Para eles, o MiCA cria um autêntico código de conduta. Tem de ser transparente sobre os riscos, sobre os custos, tem de proteger os ativos dos clientes, por exemplo, mantendo-os separados dos ativos da empresa e, claro, tem de ter políticas muito fortes contra o branqueamento de capitais. No fundo, o que está a fazer é exigir uma profissionalização de todo o setor. Ora bem, já vimos as regras, mas é igualmente importante perceber onde é que elas se aplicam e onde é que não se aplicam. Porque o MiCA, apesar de ser muito abrangente, tem fronteiras bem definidas. Este quadro resume tudo de uma forma muito clara. O MiCA cobre as 3 categorias de ativos de que falámos e os prestadores de serviços. Mas há exclusões importantes. A mais falada é talvez a dos NFTs. Por serem únicos e não fungíveis, ficam de fora. Pelo menos para já. Também ficam de fora os criptoativos que já são classificados como instrumentos financeiros por outras leis europeias, para não haver sobreposição, e, como é óbvio, as atividades dos bancos centrais. E para fecharmos, vamos levantar um pouco a cabeça e olhar para o panorama geral, porque o impacto do MiCA, muito provavelmente, não se vai ficar pelas fronteiras da União Europeia. E atenção, isto não é um plano para um futuro longínquo, está a acontecer agora mesmo. As regras para as stablecoins entraram em vigor no dia 30 de junho de 2024 e o resto do regulamento entra em vigor a 30 de dezembro deste ano. Portanto, o tempo da especulação sobre as regras acabou, chegou o tempo de os cumprir. Esta citação da Comissão Europeia resume na perfeição a filosofia por trás do MiCA. A ideia não é escolher entre ter inovação ou ter segurança. É criar um ecossistema onde as duas coisas possam não só coexistir, mas também alimentar-se uma à outra. No fundo, é dar a clareza que tanto os inovadores como os investidores pediam há muito tempo. E com isto, a União Europeia posiciona-se na linha da frente com o que é, provavelmente, o enquadramento regulatório para criptoativos mais completo do mundo. A grande questão que fica agora no ar é: será que o resto do mundo vai seguir o exemplo? Será que vamos assistir a um efeito de Bruxelas em que as regras europeias acabam por se tornar o padrão global? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: o jogo mudou.